bom dia. Hoje eu vou gravar pra vocês como que eu faço, como é o meu processo de pintura. Provavelmente esse vídeo tenha duas partes. Eu vou tentar postar as duas hoje. Eu não vou fazer um vídeo tão longo não. De início, essa arte aqui, eu não usei as skins pra colocar elas na foto, porque eu tinha elas aqui e porque também elas não cabiam no tamanho do quadramento da pose. Pra quem quer saber como que ativa essa janela aqui, vou ativar ela, você vem nessas duas coisinhas aqui, tem um quadradinho do lado. Aí é sem ser do lado direito que tem essa mãozinha, do lado esquerdo. Clica nela e na primeira opção você ativa. Aí você consegue ver tanto as skins quanto a própria tela da arte. Nesse momento eu vou ficar só na tela da arte. E eu tô gravando esse vídeo um pouco gripado, então provavelmente vou ficar tossindo em algumas partes do vídeo. Eu começo neste canto criando uma camada e coloco ela embaixo. Além de que eu vou tentar ensinar uma coisinha aqui. Cabelo branco. Uma coisa que eu indico pra quem nas partes brancas, como essa tela aqui é branca, você vem aqui na área da camada e aqui onde tá escrito fundo, nesse fundo aqui, ó. Porque quando você vai pintar a parte branca dos olhos, você não vê o branco nesse tipo de fundo. Você não sabe se tá pintando certo ou não. Aí esse fundo aqui, você consegue enxergar o branco com mais clareza. Ai. Eu pinto por pintar, tá? Mas às vezes eu não pinto não, porque eu esqueço. Aí, ó, pra sombrear a parte branca do olho, você cria uma camada em cima da camada que você pintou o branco do olho. E aí, nessa flechinha aqui embaixo, nessas áreas aqui, você clica nela. Porque quando você vai colorir com uma cor, mas com outra cor, né, pra sombrear, só pra ter pra apertar, mano. Porque não tem anúncio, não vai não. Aí, eu vou só fazer uma anotação sem isso aqui tá ativado. Vai vazar pra fora, ó. Aqui, ó. E aí, quando você ativa o cortando, não, ele não chega a vazar pra fora. Ele vai colorir a parte que você tá com a camada de baixo. Tipo, a camada 1 é a camada do branco dos olhos. E aí você cria uma segunda camada pra poder sombrear. Nisso tudo, cada sombra, no meu estilo de pintura, no meu estilo, outras pessoas fazem de outro jeito. Eu tenho meu próprio estilo. Eu vou pegando o branco e vou escurecendo. A mesma coisa vale com as outras cores, tá? Mas de um modo um pouco mais diferente às vezes. Passei um cinza claro, aí depois eu vou com um cinza bem mais escuro e passo nessas mais pro cantinho. Talvez não ficou tão escuro, escurece ele mais um pouco que é bom. Ó. Tá vendo? Depois que você acabar, se quiser borrar se vê que ficou muito marcado, você borra. Só que esse pincel aqui, ele não vai deixar tão marcado não. Então não é tão necessário você fazer isso. Agora eu vou fazendo a mais focando na parte do cabelo, para quem quer saber como que faz. No meu estilo de pintura de cabelo branco, eu faço dessa seguinte forma. Vou pegar minha cinza só pra ver se eu mostrar.
Na minha skin, tá vendo que o cabelo é branco nas partes de luz, mas tem um cinza? O que eu faço? Eu pego um tom de cinza mais escuro, e aí com a lata de tinta, às vezes pode acontecer isso. Eu só coloco, pinto as áreas do cabelo e nisso eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pintar primeiro e depois eu mostro. Aí, ó. Com esse tom mais escuro, com um pincel chamado Tokyo. Quer dizer, pera. Isso. Aí você vem, depois que você colore com esse cinza mais escuro, cria uma camada acima e coloca no cortando. Esse pincel, no caso, ele não chega a ter no Ibis Paint. É um pincel que você adiciona. Durante aí, cadê? Aqui. Eu vou baixar ele só pra poder colocar no negócio. Depois. Tem que mandar pra uma pessoa aí. Esses dois pincéis aqui, Tokyo e esse chamado Silosa. Você vai usar primeiro o Tokyo e aí colocar um cinza mais claro, mas não tão próximo do branco. O branco é mais pro final. E aí você vai fazendo as mechas do cabelo. Um cinza mais escuro. Cinza mais escuro não, um cinza claro. Vale lembrar que conforme você vê o que aqui é bom, você vai fazer os fios do cabelo com esse pincel na ordem que a linha do cabelo segue. Você não pode fazer nenhuma ordem totalmente diferente, de pra cá, depois pro outro canto. Tem que ser exatamente na linha que o cabelo vai, a direção do cabelo. Depois disso, às vezes eu faço isso no cabelo de outro tom, mas tô passando a fazer no branco também. Eu pego e escureço ele um pouquinho, tá? Tiro um pouco da opacidade aqui embaixo. E depois crio mais uma e também com o mesmo pincel, mas com um tom mais claro do branco, do cinza, eu vou e faço. Mas eu aumento o tamanho do pincel porque esse mesmo que foi tirado um pouco da opacidade, eu deixo ele assim, tá vendo? Não precisa deixar desse daqui uma opacidade tão baixa, porque senão ele vai ficar muito claro e não vai aparecer. Tenta deixar entre 76 a 90, a 80, de 61, quer dizer, dos 50 a 80. É bom. Tá bom? Entre esses aí, você escolhe entre 50 e 80 de opacidade. Aqui, com esse tom, eu cresço um pouco mais o tamanho do pincel e só pinto e passo ele sem passar muito nos ares, porque aí as partes de baixo que ficou mais escurinho por conta da camada cinza vão aparecer. Isso mais é para uma técnica de cabelo realismo. Mas às vezes eu uso ela daqui também. Após isso, vem aqui e aí cria uma camada novamente no cortando. Essas 3 camadas tem que ser tudo nela no cortando, porque senão vai borrar pra fora. E aí, como eu falei, não ficou uma coisa muito boa, porque você vai ter que ficar apagando toda hora aquilo que fica borrado, que sai da área da pintura. Aí, ó, nessa camada, aqui embaixo, onde tá escrito normal, sem ser dessas camadas, que é o que representa as camadas, você clica nele e nessa aba de clarear, você vai colocar ela em adicionar. Essa camada fica assim. Aí você vem e troca de pincel. Você não vai usar mais o Tokyo, porque agora vai ser luz o cabelo.
Aí você vem com o Silosa e aí escolhe áreas do cabelo que você quer que esteja recebendo luz e aí faz, tá bom? Não tem área específica, você escolhe. No meu caso, eu tô fazendo nessas áreas aqui. E vale lembrar que eu não sou uma desenhista que tem um estudo completo. Isso que eu sei é que eu aprendi por gente e fui fazendo especificação ao me relacionar ao meu estilo de arte. Porque no papel, o meu estilo é o anime. Eu faço de personagens de anime do que realismo. Eu sei realismo no papel. No digital, eu só sei a pintura. Vou ver, mas pro futuro, se eu vou conseguir aprender o estilo realismo. Pra caso, aí eu vou ver se eu consigo adicionar na lista da tabela. Que ainda tem que dar uma atualizada lá, porque eu acho que eu vou tirar um estilo de lá. Depois disso, com pronta, aí tem, tá pronto. Tá. Quem quiser é opcional, tá? Eu só faço às vezes. Quem quiser, né? Você vai vir e escolher seu branco. O branco não, o branco e deixar ele num cinza meio escurinho. Mais escurinho, o escuro esse é mais ou menos isso aqui. Mais preto. Aí, ó, com esse tom aqui, mais ou menos, não... Se você vai cortar um do cinza porque o escuro já tá bom. Você vai pegar o aerógrafo trapezoide 20%. Ele é um pincel do próprio aplicativo, tá? Esse aqui, ó. E vai fazer nas pontas do cabelo e na raiz. Eu tô fazendo aqui. Ó, e como eu falei, mas eu falo repetir mais uma vez. É opcional. Se você não quiser fazer, não necessariamente precisa fazer. Aí agora você vai nessa camada. Vou fazer um negócio. Agora eu vou fazer, tá vendo? O cabelo e branco dos olhos estão feitos. Essa arte é uma arte de minha, que eu escolhi fazer para poder usar este vídeo como ensinamento do cabelo branco. O meu estilo de cabelo branco é esse. Tá? Eu não faço um cabelo branco porque o branco é uma coisa que não aparece na tela. E se eu fosse fazer, a sombra do branco não fica boa. Então, quando você vai fazer, você vai ter que fazer a pintura do cabelo branco com o aerógrafo. E o meu estilo de pintura não se adequa a esse tipo. Porque eu uso o Tokyo e o Silosa como pincéis de pintura. O cabelo branco é um cabelo que ele não aparece na tela branca. Por isso, eu vou passar só por conta. Aí aqui, tipo, por isso que não é bom. Outros tipos de cores de cabelo, não necessariamente você precisa fazer isso, não. Ah, tá vendo? Eu às vezes não chego a usar o tom. Como aqui, ó, cabelo branco. Eu faço desse jeito. Ele não chega a ficar branco. Porque o branco é, como eu já tô falando mais uma vez, ele não é uma coisa que aparece na tela branca. Então, se você fosse sombrear ele, ficaria tipo meio que estranho. Porque você não veria o branco, você só veria a cor de sombra. Por isso é que eu recomendo para quem faz esse tipo de pintura, quem quiser, é bom usar esse aqui. Na edição, eu vou colocar depois, tá? Agora vamos lá pro processo da pele. O tom de pele existe vários, tá? Como este e um mais rosadinho que eu não uso muito. Tô até pensando em tirar ele daqui. Esses tons, esse e esse aqui são de pessoas de anime, então eu não uso. Esse foi de um tom meio pardo e aqui é um tom moreninho. O tom mais para moreno. O que eu uso pra pintura é esse tom aqui. Do código FFBFB1,
que é o tom da pele que eu uso. Esse tom aqui do lado, ele só é um tom mais escurinho do que esse, mas não é tanto. Não chega a ser tão escuro quanto você pensa. Ele é meio, só que bem, ó, a cor dos dois são bem mais próximas. Essa aqui, é que você desce o tom pra poder escurecer. A cor da line art é a dessas tons de pele. Quando você pega ela e dessa camada aqui, ó, de cima, que é essa linha de cima da parte de cima, do lado direito, você pega ela para poder fazer sombra, você desce ela para baixo, dessa direção, que você tem o primeiro tom. No meu caso, você puxa para cá e aí pega e dá uma leve descida pro vermelho, vai ter esse tom. Para o próximo tom, você vai puxar mais ou menos aqui e deixar no vermelho, e aí você ganha o segundo tom de sombra. Para a luz da pele, que seria o apitado da pele, não só tem sombras, mas também como áreas que você recebe luz, como luz de lâmpada, do sol, fogueira e tal. E aí vai mudando o tom de alternamento. Você vai pegar o tom de pele e puxar essa bolinha aqui, ou essa barrinha aqui também, quem preferir, né, pra cima. E aí você obtém um tom mais claro da pele. Aí, no meu caso eu vou usar esse. Eu vou colocar aqui no cantinho só pra vocês saberem. Tom da pele. Primeira cor de sombra. Segunda cor de sombra. Essa cor aqui era uma cor que eu usava no meu estilo anterior de line art, que eu não uso mais. Então eu não tirei daqui porque eu esqueço. Esses três aqui de baixo era meu tipo de tom de line art que eu usava no passado. Atualmente, o meu estilo é de uma line colorida, então eu não uso mais elas. Ainda vou fazer uma ediçãozinha e retirar para poder subir essas coisas aqui pra cima. Aí essa daqui ficar aqui e essas três aqui de luz, dessas camadas aqui, sobe pra cá. Aí, ó, os outros tons só vai mudar um pouquinho a alternância de cor. Aí aqui. E o tom de luz é esse. Dessa pele aqui, a cor da pele é essa. A sombra é essa. E as duas sombras, na verdade, são essas daqui. E a luz dessa é essa daqui. Aí, da pele morena, é praticamente a mesma coisa. Tá vendo? Ó, como eu falei, esses dois tons aqui de sombra seriam bem próximos, tá bom? Eles não... Por conta que os dois tons de pele só é uma cor mais... Esse tom de pele de baixo só é uma cor mais escurecida, não tão escurecida, da de cima. Ó, fiz errado. Aqui, tom da pele. Primeira sombra que eu uso. E também vale uma coisa, porque que muitas artes minhas não tem tom de pele moreno. Porque às vezes é raro alguém me pedir uma arte e que a pessoa tenha uma personagem do jogo que deixa o tom de... Você consegue alterar o tom de pele. E a maioria das skins que me pedem são só com a pele branca, tá? A pele com cor salmão, tá vendo aqui, ó. A skin do Kakashi é no tom branco. Então, é raro eu chegar até uma encomenda de arte e chegue a ter o tom de pele moreno. Teve uma vez que chegou a ter, também, mas... E... eu não tenho mesmo. É raro mesmo alguém vir a mim, chegar a mim e pedir, mostrar tal. Às vezes é bem raro. Por isso que quando as minhas meus tons de pele, mas eu sei sim fazer tons de pele morenos, sei. Eu faço, mas por que eu não faço? Se a pessoa quiser pedir que, caso, tipo, se o seu tom verdadeiro de pele, sem ser o da parte da própria skin do jogo, for de um tom mais escuro, você pode pedir, sim, uma arte que seja com seu tom de pele. Ninguém vai te impedir isso. Eu não vou impedir, porque é você que é o dono da arte, não eu. Eu só apenas faço ela com a skin e pose que a pessoa escolhe. Não é nada respeitado a mim. Tipo...
Agora vamos para a sombra. E mais uma vez na questão de que eu havia explicado sobre na hora de se sombrear e colocar as luzes, né, no cabelo. Você também aqui na errado, né? Também aqui no é normal vazar, viu? Para outras áreas elas vão tipo, se você quer fazer a sombra, você mesmo vai escolher a direção de sombra, mas também vale lembrar, nem sempre você vai poder escolher a direção da sombra e da luz que a sua pele está recebendo, porque às vezes a pele chega a ter outras áreas de luzes e também, dependendo da pose que uma pessoa ou você decide fazer o seu desenho, acaba dando uma alterada nisso, porque a pele, dependendo o tipo de ângulo que ela esteja, ela recebe uma área diferente de luz, de sombra. Tipo, nessa foto aqui, a sombra vai ser essa parte de perto da mão dele, do meu mãozinho. Aí aqui também, ó, na mão, você vai fazer a sombra para a direita e a luz para a esquerda. Na mão dele aqui também, a sombra vai ser para baixo e a luz é para cima. Você tem que ter a noção de qual é a área que você vai ter esse tom mais escurinho, um tom mais claro. E com o tempo, se caso você não vai conseguir perceber. Então, o que eu aconselho? Tenta ver ali e tal, tenta ter uma noção de áreas de sombra e luz, porque nem sempre é você que vai decidir a área que você quer que faça luz, que tenha luz na pele, que tenha sombra na pele. Não tem assim, tipo, nessa arte aqui, eu vou espalhar mais uma vez, tá? Nessa parte aqui do braço dele, tá vendo que o braço dele tá no meu pescoço e tá vai ter uma sobreposição de sombra nessa área aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, e novamente como foi no cabelo, você vai criar uma camada acima e também no cortando. Aí, ó, e criar um aerográfico 20%, e você vai pegar um tom mais escuro de pele que eu mostrei lá em cima, e eu acabei saindo do aplicativo sem querer. Só que às vezes é buga, tá? Só quando tá desligada, eu vou ter que fechar. E abrir de novo. E quem me manda mensagem eu vou responder só mais tarde. Escrava. E também uma função. Tem muita gente que tem medo de perder o seu processo de arte. Porque tem alguns aplicativos de arte que você acaba... Se você sair dele e não salvar, você perde o seu progresso da arte. O Ibis Paint não é desse jeito, tá? Ele salva quando você sai da arte, em voltar da minha galeria, você não perde o processo, tá bom? Você não vai perder aquela parte de pintura. Se o celular descarregar, se você perceber que seu celular tá descarregando, mas aí você não percebe e aí acaba esquecendo e continuar com a arte, você não vai perder quando ele desligar. Agora eu vou falar nas coordenadas que eu vou fazer a luz nessa arte. Porque quando você escolhe outra pose, vai ter outras áreas de sobreposição de sombra. Eu esqueci de fazer um negócio da skin dele. Cadê o amarelo? Tem que pegar a cor. Vai ter horas que você pode até chegar a esquecer de algumas partes da skin da pessoa. Mas é normal, viu? Mas nesse estilo aqui, ou às vezes eu esqueço, uma pessoa que tem TDAH, porque eu acho que eu tenho TDAH, eu só pego aqui, como eu vi e mostrei, né, acabei de mostrar, eu só vi, como vocês viram, eu só pego um tom mais escuro do tom original. Às vezes eu altero, porque às vezes não chega a fazer muito sentido na arte aquele tom. Então eu pego a cor atual, que é da própria área, e aí acaba escurecendo. Isso é sempre eu faço isso? Não, tá, galera? Eu não faço isso sempre, porque não... né? Aí, pronto. Aqui você vai vir, vai ter um bracinho ali, que vai ter uma aqui pra frente e aqui parte aqui. Então pega assim.
E tá vendo como que eu consegui ter a noção disso? É normal, tá? Você vai saber ter noção da arte com o tempo. No início, também você não conseguia ter noção da arte quando você acaba esquecendo algumas partes do desenho. Igual eu acabei de esquecer e percebi agora. A skin dele é uma skin que demora bastante para fazer. Eu me acostumei com ela, acostumei no digital. No papel, a skin dele demora mais um pouquinho por conta dos detalhes que tem e um monte de detalhes que tem que fazer. Mas no digital, você consegue simplificar as coisas. Você pode simplificar a parte do seu desenho que você não consiga fazer. Às vezes, muita gente chega a simplificar a parte do desenho por conta que tem medo de tentar fazer por uma primeira vez. Tudo na vida tem uma primeira vez. Você também, um desenhista, deve enfrentar suas próprias dificuldades. Tipo, eu tenho uma certa dificuldade aí com a questão do meu TDAH. Porque eu, às vezes, acabo esquecendo algumas áreas da pintura, do desenho. Tipo, tem algumas skins que tem a barbinha do velho. Às vezes eu acabo esquecendo de fazer a barbinha do velho. Por exemplo, tem uma arte recentemente que eu fiz, que tá com a skin aqui, mas aí vai demorar um ano pra eu procurar achar ela aí. E teve uma skin que me pediram com a barbinha do velho. Eu acabei, no final, esquecendo que eu não tinha feito o óculos. Eu fiz a barbinha, mas eu esqueci o óculos. É normal isso, tá bom? Quem tem TDAH acaba esquecendo de algumas partes do desenho. E às vezes eu penso que eu tenho TDAH assim. E nisso, meio não me incomoda muito. Se você vê que o cliente não se incomodou muito, sim, é normal. Quem tem TDAH tem alguns problemas nisso. De esquecer uma parte do desenho, ter algum esboço mais não tão detalhado, porque o esboço não é algo que você faz tão detalhado. O esboço não é algo que é detalhado mesmo, porque você só tá lá fazendo como é a skin. No meu caso, nesse estilo aqui de pintura mesmo. Esse estilo aqui, de pintura e line art, exige um esboço antes de eu fazer a line art. Por exemplo, se eu faço algum errinho no esboço, eu faço ele com a cor preta. Tá? Aí, tipo, se tem algum errinho no esboço, eu vou lá e aí na hora da line art eu corrijo. É normal. Eu não, às vezes não esqueço, viu? Eu não esqueço as coisas, mas tem vezes que sim. Aqui, ó. E como eu falei antes, né? Algumas áreas têm alternância de sombra. Eu falei que, por exemplo, aqui na mão, a sombra seria para essa parte aqui, ó, debaixo da linha. Foi mesmo isso que eu fiz. E a luz vai ser para a parte de cá, ao lado oposto. A sombra e luz são opostas em questão de quesitos. Vamos lá, ó. Cadê? O que eu posso mostrar na skin dele que dá em essa relação? Aqui. No braço, a parte dentro do braço, da direção de dentro do braço, está recebendo sombra. E essa parte de cima está fazendo o quê? Recebendo luz. É exatamente isso que eu coloco na arte. Mas não igual a própria skin, tá? Porque se você for fazer isso, você vai ver uns certos errinhos. Tenta fazer isso uma vez pra você ver. Vai ter uns errinhos aí. A maioria dos pincéis que eu uso são no Pinterest. O Pinterest, ele é um app que tem esses esboços que eu uso para que as pessoas escolham. Às vezes também as pessoas chegam a mandar algumas bases para mim e aí eu vou lá e faço. Só que como que eu faço? Eu só tiro eu reconstruo ela em formas de caixas e de caixa. Aí depois, quando eu tiro as formas da caixa, eu apago a base e com a referência aqui, igual eu fiz com a arte de uma pessoa aí, eu só reconstruí ela com caixas e aí refiz a pose no meu próprio tempo. Chega a demorar mais pra mim? Chega, mas não me incomoda muito não.
Reconstruir é tipo, vamos dar um exemplo dessa arte aqui. Vamos exemplo uma arte já finalizada, que eu vou fazer isso. Peraí. Bahia para anúncio. Ah, não foi não. Na vez tem que sair daqui, tem que ir para um anúncio. Vou dar um exemplo dessa arte aqui, ó. O que é reconstruir ela. Fora que eu não posso fazer isso. Ah, ainda vou gravar. Eu vou clonar isso aqui. Ó, para duplicar. Eu vou duplicar por conta que ainda vou gravar isso aqui, tá? Então eu não posso... O que seria reconstruir? É você usar caixas, círculos e cilindros para uma certa parte do corpo. Cada parte do corpo você pode ter, tipo, cilindro, caixa, esfera. O meu jeito é a esfera. A reconstrução é quando, tipo, é a anatomia. Você faz o estudo de anatomia. Cada base tem o estilo de anatomia. Não dá pra fazer aqui, tá? Mas é isso. Quando você reconstrói, ó. Com caixa. Na maioria das vezes você usa na parte do braço. Você vai usar cilindro. Na mão é tipo um pentágono, só que não é exatamente um pentágono. Não chega a ser parte de um pentágono. Que essa que dei. Vou lá em cima. É aqui. Ó. A mão é tipo isso aqui. Tá vendo? Ele não forma um pentágono, ele forma um pentágono, tá? E é isso aqui. Aí aqui no canto. Aí aqui, ó, nessas áreas aqui que tá... Se você fazer um risco aqui, nesse ponta com essa ponta aqui, vira um triângulo. Você escolhe, aqui eu faço dois círculos e desse lado aqui também. Por quê? Depois eu puxo 2 traços para poder escolher a direção dos dedos e as dobraduras. Nessas partes do círculo, eu faço aquelas áreas de divisões que os dedos dobram. Que é para isso que eu faço. Se você quer uma vez no Pinterest, no YouTube, tem umas aulas de anatomia, perspectiva e vários outros tipos de fundamentos da arte. Eu sou alguém que isso ainda tô aprendendo, tá? Eu não sou full no que eu sei, tá? Isso aqui é um estilo que eu mesma quis fazer. Não sei se ainda vou pretender ver se eu vou ou não fazer ou tentar melhorar o meu estilo de pintura pro realismo, mas ainda não tenho muita certeza disso. No futuro pode ser que sim, mas às vezes não, porque eu gosto muito desse estilo de pintura e do meu estilo anime e do meu estilo, e não sei se eu vou querer ou não vou querer mudar ele. Meu estilo no papel mesmo é um estilo que eu gosto muito, porque eu assisto muito anime e gosto muito de às vezes desenhar algum personagem do anime. Eu já cheguei aqui a desenhar, não aqui no digital, mas eu acho que eu não tenho mais as artes aqui no Webspite, porque eu acabei apagando sem querer. Mas eu já cheguei a fazer no digital. O Sensei Gojo, Satoru Gojo, quem já te fala só Sensei, eu falo Sensei, tá? Mas é normal mesmo. Sukuna, Nobara e tal, mas no papel, na maioria eu só gosto mais de fazer depois do anime no papel, porque essa aqui é uma coisa que eu gosto de fazer e muita gente reclama porque eu faço pago e tal. É o meu trabalho e as coisas que eu tenho, tipo uma caneta que eu tô usando pra poder fazer essa arte aqui, é com dinheiro das artes. Também recentemente comprei umas coisas aí, colar, que eu quero cor na vida. Tudo na vida se tem um certo tempo na vida. Tipo, eu sou criadora de conteúdo. No YouTube não chega a subir muito na questão de vídeo, inscrito e tal, visualização. Então, mais lá no Kawaii, uma vez, no ano passado isso. Agora eu não vou lembrar a data do vídeo e que se fosse que vai demorar muito pra carregar. Mas eu já postei um vídeo lá no Kawaii que ele conseguiu bater 20 mil de visualizações. Foi um dos vídeos que mais conseguiram ser entregados lá e foi bom. Eu gostei muito daquela vez. Foi uma época que foi bem hypado lá no
Kawaii. Eu atualmente tô com 1,7 de seguidor. Quase com 2K. Minha meta até o final do ano, ou até o meu aniversário, é tentar pelo menos bater 3.000 ou algo perto de 5.000. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Mas eu tenho esperança que algum dia eu vou conseguir verificar. Do mesmo jeito que se você quer realizar o seu sonho e tem gente que te impeçam nisso, que reclame do que você faz, você não pode se importar com isso. Porque se você se importa com isso, você vai se rebaixando, vai querendo não continuar com aquilo que você faz e querer desistir. Muitos desenhistas sofrem hater, e eu mesmo sou alguém que sofria hater no ano passado, no papel, só porque tinha um aluno na minha sala, e ele ainda é da minha sala, que ele tinha um aluno na minha escola na qual ele é um desenhista que faz estilos no realismo. Muita gente acha que eu não sei. Eu sei fazer? Sei sim. Não muito ainda, mas sei. Eu tô aprendendo com o tempo? Tô. Tudo se aprende com o tempo. Eu não vou aprender as coisas rápido. Tenho um tempo, eu aprendo as coisas. Tipo, nesse estilo aqui, no que eu sei fazer no digital. Eu aprendi com o tempo. Evoluí com o tempo. Fui tendo as coisas com dinheiro nas artes, com o tempo também. Meu sonho é conseguir um dia comprar um iPad ou algo do tipo, com uma mesa digitalizadora e tal. Mas isso vai ser com o tempo. Por enquanto, eu vou desenhando assim. E se caso algum dia você é só pra você que desenha, que faz alguma coisa, tenha um sonho, se você algum dia sofrer hater, usa essas críticas pra tentar evoluir, crescer no que você faz e não se importar com elas. Se importe com aquelas pessoas que te falam do bem, que gostam do que você faz. Por exemplo, nisso aqui que eu faço e amo muito. E inclusive faço vendas dela. Eu sou desenhista no celular e uso uma caneta para desenhar. Muita gente acha que usar uma caneta para desenhar vai te fazer desenhar bem. Mas não é uma caneta que vai te fazer desenhar bem. É você que vai aprender com o tempo a desenhar. Eu comecei nesse ramo aqui no digital sem uma caneta touch, com o dedo. Era um pouco desconfortável, era, mas fui me acostumando com o tempo. Mesma coisa também foi com a caneta, viu? Demorou um tanto tempinho aí pra eu conseguir me acostumar. Se eu me acostumei com isso na vida inteira, eu vivo da arte. E não o que aconteça, eu vou viver da arte a vida inteira. Eu vou finalizar o vídeo, porque já tá meio longuinho. E não quero fazer um vídeo muito longo, porque vai ser mais difícil de eu conseguir editar. E eu tenho que... né? Isso aqui é o meu trabalho. Eu faço isso porque eu gosto. Teve uma arte de colaboração com um amigo meu. E... que é esse daqui. Nessa arte aqui, foi meio que uma espécie de arte dupla. Ele não chegou a morar perto de mim, mas ele fez. Eu fiz, tipo, ele começou fazendo a skin dele, e aí ele fez como ele imaginaria que ele seria na vida real. Era o tipo que era pra fazer. Eu fiz a minha skin como se fosse alguém com roupa preta, com cabelo castanho. Meu cabelo é um preto, mas ele tem umas partes que são meio castanho. Essa arte ainda tem várias poses nela. Ela é uma arte que tá bem longa pra poder terminar. Falta ainda, acho que 3 poses pra acabar. Com 27 minutos de arte. Isso aqui não é arte pra ninguém não, tá? É só porque de você fazer. Julgar alguém.
Tá. Tem um amigo meu lá no Instagram, que inclusive é o que participou dessa arte. Ele também faz artes de jogos e também vende elas. Quem quiser pedir, eu vou mostrar ele aqui, ó, o Instagram dele, pra quem quiser pedir alguma arte pra ele. Não. Ok. Ele aqui, ó, TecAnjo 100k. Quem tem Instagram, quem puder seguir ele e tal, quem quiser alguma arte com ele, vai lá e peça com ele. E também sabe desenhar, tem um estilo muito bom e meio parecido. E bem. Recentemente fez um desafio, ó, aqui, ó, com uma menina que também desenha. Que era ficar do mesmo jeito que fez aquela arte lá. Ela fazia uma parte da arte e ele também. Aqui é uma arte que ele já fez no Macri. Essa aqui é a story que ele postou, eu não sei porquê. Aqui, ó, arroba é TecAnjo, underline, tec, underline anjo, underline 100k. Aí. Aqui é um processo, viu? Um videozinho. Parte do que ele sabe também fui eu que eu ensinei.